O IPVA deste ano vai ficar mais caro, até mesmo para aqueles veículos com mais tempo de uso. Pois é, e a gente aciona agora a nossa reportagem para entender por que esses carros valorizaram. Ana, bom dia, seja muito bem-vinda. Conte para a gente, tem uma explicação para essa alta? Oi, Laís, bom dia para você, bom dia para Rodrigo, todo mundo que acompanha o da cidade. A falta do produto, né, no comércio, no mercado. Muita gente também não comprou veículos novos ao longo dos anos de pandemia. E aí, quem já tinha o seu veículo, não é? Enfim, esse preço subiu para todo mundo. A gente veio até o Maurício Nassau para conversar com o coordenador da Câmara das Concessionárias de Veículos, o Daniel Santino, a bater um papo com a gente. É um pouco complicado de se entender para quem é leigo, né, Daniel? Bom dia para você, bem-vindo à Rádio Cidade. Mas é um cálculo simples, não é? Se não tinha produto para comercializar, se não tinha como fazer um carro novo, colocar carros novos para venda, os que já estão no mercado rodando aí, tinham que valorizar, né? Bom dia. Verdade. Bom dia, ouvintes, Ana. O que aconteceu foi o seguinte, a pandemia ela trouxe algumas verdades que até complexas de se analisar e fatos muito novos, né? E se a gente vai voltar um pouco no tempo, quando foi começo de pandemia, fevereiro de 2020, houve aquela necessidade de fato de fechamento dos postos de trabalho, do mercado em si, né, as indústrias. Um carro ele é feito por vários componentes, dentre eles vários chips. E esses chips, que está em tudo que a gente tem, no microfone, no telefone, houve a escassez disso pelo fechamento do mercado. O que aconteceu? Se você procurava um determinado veículo novo e por um acaso aquele carro não existia, você que tinha um seminovo de 1 ano ou 2 ou até mais anos atrás, você começou a ter uma referência maior do que o veículo até novo. Isso foi comprovado em várias vezes. A tabela de referência, que é uma do FIPE, por exemplo, que isso ocorre, ela ficou aberta ao público de 2011 para cá. E ela é um balizador errado para você precificar, e sim para cotação de seguro e de financiamento bancário. Esse é o intuito dela, para você ter um parâmetro, um teto. O que acontece? Com a escassez do novo, houve a procura e o hipersaldo com relação aos valores dos carros. E aí, diante de tudo isso, o IPVA, as pessoas já sofreram aí uma diferença, estão notando uma diferença no preço do IPVA, né, 2023, um pouco bem mais acima do que a gente costumava pagar. Essa falta do produto, os anos de pandemia, impactaram no IPVA de que forma? Diretamente, a alíquota do IPVA do estado de Pernambuco, ela vai de 3% a 4%, na verdade 3% até 180 cilindradas, acima disso ela vai para 4%. A alíquota ela é de fato um valor estático, ela está congelada. Porém, com o hipersaldo e com essa referência que é a tabela FIPE, esse saldo se sobrepôs e ficou muito além. Aqui aconteceu que a gente vendeu carros em 2020, que em 2021 esse mesmo carro subiu 16, 17, dependendo do modelo até 20 mil reais. Então, a tabela que é a referência para ela ser uma decrescência, ela houve uma crescente nesse valor e a alíquota está congelada ali. O governo do estado, por sua vez, ele teve esse impacto, os governadores sabem disso. O governador do estado de Pernambuco, que saiu na gestão passada, teve parlamentar, deputado que de fato levou isso para ser debatido, mas não houve nenhuma mudança para a relação do estado. Então cabe a gente, brasileiro, ter que quitar, né, essa dívida, enfim, com o estado, porque senão a gente não roda, né? Veja, na verdade o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender que aguardamos agora a gestão nova, né, da governadora que foi eleita, a gente vai, quanto Câmara da SIC, levar isso para debate, isso precisa ser controlado, porque assim, eu vou dar um exemplo do estado vizinho da Paraíba, ele tem uma malha viária muito menor, com menos veículos, e ele tem uma alíquota muito mais baixa, e a gente tem estrada de qualidade, a gente tem serviço de qualidade, então assim, isso precisa ser corrigido, tá certo? O carro subiu muito de preço, ele não consegue baixar do dia para a noite, já está havendo uma desaceleração do crescimento do valor do carro, e que é importante, porque o preço do carro novo congelou já há muito tempo, já tem condições, o veículo já está aí para oferta, para demanda para as pessoas. E o seminovo continua muito alto. Os carros novos, né, já saem com esse preço atualizado, né, do IPVA, né, já sai um pouco mais acima.
ou não? Na verdade, o carro novo, feito eu falei, ele vai ser de 3 a 4% de acordo com a cilindrada do motor, e isso, a referência é 3% sobre o valor e é proporcional. Nós estamos em janeiro, então será cobrado 12 avos. Quando for fevereiro, 11, 12 avos, e aí sucessivamente até o final do ano. Em relação a carros usados, Daniel, o ano dele, o que tu tem notado hoje? Qual é o ano que é mais caro? Só para a gente poder entender. Ou depende da condição do veículo, da avaliação desse veículo? Olha, se tratando do IPVA, que é o que a gente está debatendo aqui, ele vai ser, a referência vai ser sempre a tabela FIPE, para a precificação da alíquota do IPVA, entende? Então, se o carro continua seminovo muito caro, por exemplo, teve gente que comprou um carro que pagou IPVA em 2018, que agora o IPVA dele era para ser mais barato, ele está mais caro do que 2019, 2018, 2020. Então, ele assim, as pessoas tiveram um hiperpreço do carro, mas estão pagando mais por isso, por esse erro que aconteceu com relação a esse pipoco de preço com relação ao seminovo. Agora é aguardar mesmo as discussões, né? Para a gente torcer para que os anos de pandemia não sejam descontados no bolso do trabalhador. E é o que já está ocorrendo, e de fato, infelizmente, né? Mas existem expectativas boas, né? Para esse Sim, ano. o mercado ele está bem aquecido, ele começa com isso, já várias ofertas, várias promoções do carro novo. Então, com isso, ele meio que força o seminovo a estacionar ou a regredir o preço, certo? Mesmo assim, a precificação do IPVA, que é o tema, ela está muito alta devido ainda ao hiperpreço que os carros seminovos estão. E a alíquota ela não congelou, não baixou, na verdade. Porque se você teve um preço e minha referência é 3%, se um carro era 50 mil em 2018 e hoje ele é 70, eu vou pagar mais imposto sobre isso. Então deveria diminuir essa alíquota. Isso foi debatido no governo, mas assim, o governador não acatou e esperamos aí que a gestão nova faça esse estudo de viabilidade e veja a importância de real necessidade de baixar isso. A gente também torce por isso. Para quem depende do transporte particular, na verdade, né? Para se locomover. Rodrigo, Laís, é isso. É acompanhar o mercado e pagar o IPVA. Muito bem. Vamos, Roda. É verdade. Não Obrigada. tem pra onde correr, né? Deixa eu agradecer aqui ao Daniel Santino, né, que é o coordenador da Câmara das Concessionárias de Veículos e participou dessa entrevista com a gente, tentando esclarecer um pouco mais sobre esse assunto para o nosso ouvinte. Obrigado, Ana. Obrigado, Daniel, também.